Deus. Graça e paz, igreja viva. Amém. Hoje vai ser fogo aqui. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro de Levíticos 11. Levíticos 6. Quero ler do 10. Do 10 ao 13. Levíticos capítulo 6. Você que trouxe a sua Bíblia física ali no começo da Bíblia. Você que trouxe a sua eletrônica é também no começo da Bíblia. Glória a Deus. Levíticos capítulo 6. Eu tenho um tema hoje, irmão, para compartilhar com você. O tema é: não basta começar bem, é preciso manter a chama acesa. Eu vou repetir: não basta começar bem, é preciso manter a chama acesa. Glória a Deus. Levíticos capítulo 6, eu vou ler do 10. O 10 diz assim: o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Amém? O 13, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Pai, nós te damos graça, Senhor, mais uma vez nessa noite, meu Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Depois desses dias difíceis, Pai, é que nós muitas vezes percebemos quantas oportunidades maravilhosas nós temos aqui neste lugar, Pai. E obrigado por mais essa oportunidade nesta noite, de estar aqui, Senhor, na Tua presença, de estar aqui, Senhor, com os meus irmãos, meu Deus, e diante da Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, trabalha nas nossas vidas e nos nossos corações, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmão, pode sentar, por favor. Glória a Deus. Não basta começar bem, é preciso manter a chama acesa. Glória a Deus. Quem já teve, irmão, uma chama muito forte acesa? Quem já teve? Faz assim, ó. Pegou fogo em algum momento, né? Geralmente fogo mais alto, a paixão, o fervor, ele acontece ali no primeiro amor, né? Quando nós estamos nas trevas, e aí, geralmente, como se diz no evangeliquez, né? A gente vem pela dor, né? E aí a gente já está cansado, chateado, no meu caso, quase depressivo, sem esperança, decepcionado, enfermo. Na maioria das vezes, quando alguém se converte, é dessa maneira. Começa um barulho diferente, todo mundo começa a orar pelo telhado, né? Hoje não vai ter novidade no telhado aqui não, em nome de Jesus, amém? E aí a gente se converte, irmão. Como? Deus, Ele nos chama. O Espírito Santo de Deus nos envolve, trabalha nas nossas vidas, trabalha nos nossos corações. E que momento lindo é o momento da nossa conversão, sim ou não? Maravilhoso. O fogo fica forte, não fica? O que parecia que não tinha esperança mais, a gente começa a olhar de outra maneira, a gente começa a ver as coisas com outros olhos, os olhos espirituais. E esse momento é maravilhoso na nossa vida, irmão. E esse fogo, ele precisa estar aceso, ser mantido em cada um de nós. Mas nós sabemos também, aqueles que andam já há algum tempo com Jesus, que esse fogo às vezes
sofre alguma variação. Sim ou não? A gente às vezes está pegando fogo, é crente até debaixo d'água, o vento está levando o telhado e a gente fala, vamos orar, porque o diabo não vai estragar o culto não. Em um outro momento o assovio vem na janela do quarto e a gente fala, minha casa vai embora agora. É assim ou não é? Na maioria dos casos é assim que funciona, irmão. Por quê? Pelo simples fato de nós sermos humanos. E até o exemplo de Jesus, que é 100% homem, 100% homem, 100% Deus. Até o exemplo de Jesus, quando ele está prestes a ser crucificado, ele olha para o céu e ele diz, Pai, se possível for, afasta esse cálice de mim. Mas como Jesus é perfeito, ele fala, mas que seja feita a tua vontade. Eu não sei se você já orou, irmão, mas quem já desejou que o cálice fosse afastado? Afasta de mim. Dá para afastar, Senhor? Não estou aguentando mais. Tira esse negócio daqui. Eu não quero mais ir ali. Porque nós somos humanos. Não deveríamos deixar o fogo diminuir e até mesmo apagar. Mas em alguns momentos das nossas vidas isso acontece. E o que eu quero dizer para você é, não basta começar bem, não basta saber como é o fogo, não basta saber quem é Jesus, não basta saber como é o amor, não basta saber como é andar na presença de Deus, não basta saber como é ter uma boa experiência com Deus, eu preciso manter a minha chama acesa. Amém? Você concorda com isso? Então hoje nós vamos falar sobre algumas coisas aqui. Olha como o fogo é importante na nossa vida. O fogo, principalmente naquela época, ele iluminava. O fogo, a presença, como o louvor cantou aqui, o fogo do Espírito Santo, o fervor do Espírito Santo, a presença de Deus, tem também o poder de iluminar. Diga iluminar. É bom iluminar as coisas, sim ou não? Quer ver uma coisa? Santana, por favor, apaga tudo aí. Tudo. Quem tiver medo de escuro aqui vai... eu estraguei o vídeo do seu João. Seu João estava gravando ali, desculpa aí, seu João. Agora acende aí, irmão, por favor. Haja luz. Ô glória. É bom ter luz, sim ou não? Então quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você também tem a luz de Deus sobre a sua vida, porque Ele ilumina. Olha o que o fogo faz mais, aquece. O fogo naquela época, irmão, não tinha ar-condicionado, aquecedor, estava frio, fogo. Faz uma fogueirinha aí para aquecer, para ninguém morrer de frio. Então o fogo também esquenta. Se há alguma frieza no mundo espiritual apontada para a sua vida hoje, isso é repreendido em nome de Jesus. O fogo do Espírito Santo vai aquecer você, vai acender você, e você vai estar tão quente que vai aquecer as pessoas que estiverem perto de você. Eu creio dessa maneira, irmão. Porque o fogo de Deus não cabe só em mim. Se Ele está em mim, Ele também alcança. Porque uma outra coisa que o fogo faz é se espalhar. E eu quero crer que você, Igreja Viva, vai estar tão cheio desse fogo, vai estar queimando tanto na presença do Espírito Santo, que esse fogo vai se espalhar através da sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus. Nós somos uma comunidade de evangelismo. Sabe o que é isso? Nós somos chamados para anunciar boas novas. Nós somos chamados para ser instrumentos do reino de Deus neste tempo, para compartilhar as boas novas, para acender o fogo em muitas outras pessoas. E às vezes, irmão, vem umas lutas, vem uns ventos, vai uma telinha, duas, embora. Acontece algumas coisas de uma maneira como nós não desejaríamos, ou não estávamos esperando. E aí o fogo dá uma diminuidinha. E aí se diminui na gente, também não alcança outro. Se diminui na gente, também não aquece nossa família. Também não aquece o nosso casamento. Também não aquece os nossos filhos. Também não aquece
as pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas, nos nossos dias, esse fogo precisa estar aceso, irmão. O fogo também purifica. Uma das coisas que se fazia antigamente com fogo, muito, e ainda se faz, é purificar. Então o fogo também queima o pecado, irmão. O fogo também fortalece para vencer tentações. Porque muitas vezes o fogo esfria, porque o pecado aumenta. Porque a carne fortalece. E se o fogo está forte, o pecado está fraco. Então a gente tem que acender essa chama forte para todo pecado perder as forças nas nossas vidas. Todo vício perder as forças nas nossas vidas. Então eu dividi em 3 tópicos aqui, irmão. Primeiro remova as cinzas para o fogo ser renovado. Eu creio que o Senhor tem renovo para as nossas vidas neste tempo. Então, para que haja o renovo, alguém crê no renovo? Amém? Eu preciso primeiro remover as cinzas. Eu amo essa palavra, irmão. Eu amo, porque ela mostra muito claramente, faz uma alusão, fica muito claro, muito fácil de entender como é nas nossas vidas. O que o sacerdote fazia? Olha só, ele ia lá, acendia o fogo, aí ele ia lá e colocava as coisas para o sacrifício para queimar. No outro dia, o que acontecia? Estava o resto do sacrifício, o resto das lenhas, tudo lá, aquela cinza, aquela sujeira. Não dá para no meio da sujeira você colocar a lenha nova e querer acender o fogo. Quem está entendendo? As coisas de Deus não funcionam dessa maneira. Não dá para eu querer viver a minha vida do meu jeito e querer que o fogo do Espírito Santo arda, seja forte na minha vida. Então o que o sacerdote fazia? Com direção de Deus, ele removia todas as manhãs as cinzas. Ele tirava aquilo que já não tinha mais função na vida dele. E tem algumas coisas, irmãos, que nós, filhos e filhas de Deus, precisamos aprender. E uma delas nós precisamos aprender a abrir mão de coisas que não servem mais para os nossos dias. Tem coisas que funcionaram muito bem ontem. Tem coisas que funcionaram muito bem no início da nossa conversão. Tem coisas que funcionaram muito bem no ano passado, mas já não são mais para os dias de hoje. Se tornaram cinzas, já foram queimados. Agora o Senhor quer agir de outra maneira. Então o que eu preciso fazer? Remover essas cinzas. Eu vou remover. E percebe, irmão, ele vai lá, ele coloca uma roupa. Era muito legal isso daí, né? Imagina se fosse assim hoje, né? Ele coloca uma roupa para entrar no lugar do sacrifício. Aí ele tira o resíduo lá, a cinza, leva até o lado do altar. Aí ele troca de roupa para poder levar as cinzas para outro lugar. Está escrito aqui, ó. Olha só, vamos ler o 11. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Então ele fazia o quê? Removia as cinzas, limpava o altar. Sabe o que eu acredito, irmão? Eu acredito mesmo que em um dia como esse aqui, que às vezes a gente vem para a igreja sem muita expectativa, se nós entendermos uma palavra como essa e tomarmos uma decisão de limpar o altar, o Senhor traz um renovo extraordinário sobre a nossa vida. Sabe o que eu percebo no crente? Uma leitura a partir de mim, tá? O crente está muito perto de viver uma vida extraordinária. E muitas vezes vive uma vida de escassez. Por pequenos detalhes. Escuta isso, irmão. Tem algumas coisas que precisam ser transformadas na nossa vida. Às vezes são pequenos detalhes que nos impedem de viver o sobrenatural. Tem alguém que crê que Deus é um Deus sobrenatural? Que tem todo o poder? Então, irmão, tem coisas que são detalhes, são coisas pequenas, que impedem, que bloqueiam. E uma delas é ficar guardando lixo.
Eu recebi no meu coração, não sei até quando, eu falei na última quinta que eu preguei aqui, que Deus vai usar essas quintas-feiras para curar as nossas vidas aqui nesse lugar. E um crente que é cheio do Espírito Santo não guarda entulho, não guarda lixo. Eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre perdão. Eu estou falando sobre religiosidade. Eu estou falando sobre coisas que impedem o novo de chegar na nossa vida. Quem deseja viver o novo de Deus, abre mão do velho. Está entendendo que são detalhes pequenos? Porque eu me agarro muitas vezes no velho. Eu estou autobloqueando sobre a minha vida o novo de Deus ser derramado. Se nós entendermos isso, nós vamos fazer o quê? Aonde é a caçamba? Eu quero jogar tudo fora hoje. Quem está entendendo? Agora às vezes a gente não percebe isso e fica carregando cinza. Aí o que a gente quer? Colocar uma lenha nova. A gente vem aqui, ouve uma palavra, a gente escuta alguma coisa na internet, a gente abre a Bíblia. Você acredita que em 2025 ainda tem crente que lê a Bíblia em casa? Quem acredita nisso? É raro. Mas ainda nos dias de hoje tem gente que lê a Bíblia em casa. Aí abre a Bíblia e lê. Tem alguém me olhando falando assim, ué, isso é normal. O outro está entendendo o que eu estou falando. Aí Deus fala, aí o que a gente faz? Uau, que palavra! Entendi, Senhor. Está tudo cheio de entulho, está tudo cheio de cinza. Eu quero pegar essa palavra nova e colocar em cima da sujeira. Não funciona. Estou fazendo errado. Eu não quero limpar, eu não quero mudar, eu não estou percebendo os detalhes, mas eu quero pôr o fogo novo. Não vai. Quem está entendendo? Para o novo vinho, o velho precisa sair. Para fazer o sacrifício, para o fogo acender, para a vontade de Deus manifestar, para o milagre ser gerado nas nossas vidas, para a presença de Deus, porque uma coisa que eu acredito, irmão, escuta isso, olha só, às vezes a gente ora tanto pelo resultado. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso da conversão de tal pessoa, me ajuda com isso, Senhor. Quando na verdade nós deveríamos orar, Senhor, eu quero a Tua presença aqui. Perceba o que eu estou falando, crente. Se Jesus estiver, o milagre já está garantido. Você entende? Se eu limpar o altar, se eu colocar um fogo novo, a presença de Deus for real na minha vida, se Deus for presente, o milagre também vai ser gerado em algum momento na nossa vida. O que eu preciso? Preservar o fogo. O que eu preciso? Preservar a presença. O que eu preciso? Alimentar esse fogo. Mas como eu faço isso? Primeiro removo a cinza. Eu creio, irmão, eu creio. Escuta, eu já vi Deus fazendo isso muitas vezes. Aquilo que parecia ser o fim, Deus faz o quê? Ele limpa para que dê mais fruto. Lembra que eu falei da Bíblia, de ler a Bíblia agora? Está escrito em João isso. Ele limpa os galhos para quê? Para que dê mais fruto ainda. Oh glória, amém. Então o que a gente precisa, irmão? Eu diria, passar por uma limpeza contínua. Remover a cinza. Só que tem uma coisa que dá remover as cinzas. Dá trabalho. O que acontece? Todo dia tem que trocar de roupa, todo dia tem que ir lá, todo dia tem que varrer, tem que juntar o lixo, tem que pegar a pá, todo dia. E o que acontece nessa geração aqui, ó? É uma geração preguiçosa. Às vezes deixa de viver o milagre extraordinário porque não quer orar. Porque tem preguiça, porque está cansado, porque trabalha muito, porque dá a vida inteira para o mundo e depois quer pegar uma lenha para acender o fogo no meio da sujeira. Então não dá para ser crente e não ter trabalho. Quem está entendendo? Não dá. Tem que trampar.
Olha pro irmão aí, com todo o carinho do mundo, irmão. É quinta de cura, amém? Diz assim pra ele, tem que trabalhar. Fala assim, carinhosamente, não tem jeito. Tem que trabalhar. Então começa removendo a cinza, removendo a sujeira, removendo o entulho, removendo o que não serve mais para nada, removendo o que Deus não tem mais para a nossa vida, removendo o que talvez foi bom ontem, mas não serve mais hoje. Remove e faz o quê? Guarda ali no cantinho, não. Tchau. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Que é desligado na terra, é desligado no céu. Tem hora que o crente tem que desligar também. Está entendendo? Desliga, irmão. Vamos embora. Segundo, o fogo não deve ser apagado. Eu quero ler um outro texto com vocês. Está em 2 Timóteo. É 1:6. Fiquei esperando você falar isso aí. Estava lendo aqui no começo o texto, antes de falar ele já estava falando ali, o Asaf. 2 Timóteo 1:6. Diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo manda um WhatsApp para o discípulo dele. Hoje seria Timóteo. Ele manda uma carta. Mantenha a chama acesa do dom de Deus. Quem já recebeu algo de Deus aqui, irmão? Amém, aleluia, fala eu. O que o apóstolo Paulo está falando? Timóteo, eu estou ligado no que Deus te deu para fazer, irmão. Eu sei o que Ele te chamou. Então, você não pode abrir mão disso. Você tem que fazer o quê? Vencer as dificuldades, tira todas as cinzas, faz o que tem que fazer. Faz o que Deus te chamou para fazer. Mantenha a chama acesa. Não basta começar bem, é preciso manter a chama acesa. Então, irmãos, olha só. Eu escrevi aqui uma frase. Processos simples, coisas simples, precisam ser repetidas diariamente. Tem coisas que precisam ser feitas todos os dias. Quem entende isso? Todo dia quer dizer o quê? Segunda-feira, cheque. Terça, e assim por diante. Todo dia é todo dia. Agora, qual o problema nosso, irmão? Muitas vezes a gente faz o quê? Ora na segunda-feira e vai orar no domingo, no culto de novo. O que acontece na terça? O fogo apagou. Mas a gente entra no automático de achar que está tudo certo. Estou ligadão. Por quê? Porque eu prego. Estou ligadão por quê? Porque eu sou de uma escala. Estou ligadão porque, já estou na igreja há 10 anos. Está apagado. Está vazio. Está gelado. Mas não percebe. Muitas vezes somos nós. Porque existem processos que são diários. Tem culto todo dia? Pelo menos nessa igreja não. Então eu não tenho que ir no culto todo dia. Isso não é diário. Tem alguns cultos, tem algumas reuniões. Agora, algumas coisas precisam ser diárias. Como por exemplo a oração. Combina com um crente cheio do Espírito Santo passar um dia inteiro sem falar com ele? Então, o que nós deveríamos fazer, irmão? Voltar a ser como uma criança. O que eu quero dizer com isso? Eu não saía da minha casa, quando era novo convertido, se eu não fizesse
uma oração, não saía. Não ia dormir se eu não fizesse uma oração. Eu já disse isso aqui outras vezes, e aqui eu estou devendo, tá? Eu estou devendo aqui. Eu orava todos os dias de manhã, falando assim: Senhor, me dá uma pessoa para me falar do teu amor hoje. Na minha oração estava assim, todas as manhãs. Sabe como se chama isso? Lenha no altar, acendendo o fogo. Por quê? Porque eu penso que Deus me chamou para anunciar as boas novas dele. Mais alguém? Eu penso que Deus nos chamou para falar do amor dele, para ver Deus fazendo na vida de outras pessoas que Ele colocar no nosso caminho, aquilo que Ele fez nas nossas vidas também. Então nós precisamos ser responsáveis, porque o fogo não deve ser apagado. Eu trouxe aqui uma frase do Billy Graham, está escrito assim: a vida cristã não é um momento de fogo, mas uma chama constante que precisa ser mantida acesa. Deus acende o fogo, mas você é chamado a mantê-lo. Olha isso. Quem te salvou? Jesus. Quem acendeu o fogo? Agora quem mantém o fogo aceso? Quem entende? Não deixa o fogo apagar. Então são processos diários, diário. É todo dia. Quem já bateu cartão ou bate cartão aqui? Não tem mais isso, né? Agora é como? É aplicativo, né? Ponto, dedo, põe o rosto lá, né? Tem alguém que faz isso aqui ainda hoje? Aqui, ó. Você faz todo dia, sim ou não? Quando não faz, tem que justificar porque não fez, sim ou não? Porque você não pôde fazer por alguma coisa de força maior, aí você vai lá e justifica. Por que com a oração a gente faz diferente? Por que com buscar o Senhor, em manter a chama acesa, a gente faz diferente? A gente respeita um ponto, por quê? Porque é algo que nós precisamos. Quem precisa ser cheio do Espírito Santo? Então bate o ponto, amigão. Minha amigona. O que é bater o ponto? Ah, eu posso orar à noite no chuveiro? Pode, irmão. Pode. Pode orar na cadeira, no chuveiro, deitado, em pé, virando cambalhota. Mas é saudável para o crente, em todas as manhãs, colocar uma lenha no altar. É saudável. É saudável. Eu estou para te dizer, irmão, que às vezes a gente é religioso para falar: ah, não posso fazer uma oraçãozinha rápida, e aí não ora. Eu vou te dizer algo e não se escandalize com isso, tá? Vale mais a pena você fazer uma oração de 1 minuto. 1 minuto. Sabe o que é isso? 1 minuto. Se ajoelha por 1 minuto na sua casa. 1 minuto. Parece loucura isso, eu estou falando sério com você. 1 minuto. Faça uma oração. Senhor, eu consagro esse dia na tua presença. O Senhor tem o controle da minha vida, eu te amo. Eu também coloco a minha família, Pai. E que seja feita a tua vontade no dia de hoje. Guarda os meus caminhos, guarda o da minha família e guarda também o dos meus irmãos, Pai. Senhor, toma a igreja viva, aquela que o Senhor me colocou nas tuas mãos. Abençoa os meus irmãos também. Os outros irmãos dessa cidade também, Pai, em nome de Jesus, e todo o planeta onde tiver um crente, que eles sejam abençoados. E mais, que nós possamos também hoje, no dia de hoje, numa quinta-feira como essa, ser usados com o teu poder e com a tua presença. Faz, papai, a tua vontade em mim, em nome de Jesus. Você acha que Deus recebe uma oração dessa? Demorou menos de 1 minuto. Quem está entendendo? Eu vim aqui para colocar a lenha na sua mão,
Para amanhã de manhã, na hora que você acordar, você ir lá e colocar essa lenha no altar. Você vai olhar para a lenha, Espírito Santo, lembra amanhã, e falar assim: não quero que o pastor fez com a minha vida, agora eu vou ter que orar. Ou, obrigado Jesus, eu tenho lenha. Isso quer dizer que eu também tenho fogo. Então eu vou acender, porque a tua presença é real aqui na minha casa também. Não deixa apagar, irmão. O que o apóstolo Paulo está falando por Timóteo: Timóteo, Deus tem algo lindo na tua vida, varão. Irmão, irmã, Deus tem algo lindo para fazer em você. E também através de você. Não deixa isso ser roubado. Não deixa isso ser apagado. Diariamente acenda esse fogo, renove esse fogo. Perceba, irmão, não adianta acender no domingo e voltar aqui domingo que vem, ou na quinta. Tem coisas que a gente aqui no coletivo chega, o fogo já está aceso, alguém já orou, consagrou, jejuou, o fogo está aqui, a gente é aquecido, o fogo espalha, é lindo, é maravilhoso vir cultuar, mas tem coisas que é a gente e Deus. Terceiro e último, cada cristão é chamado a ser sacerdote, que cuida do altar interior. Sacerdote, nós temos alta responsabilidade, irmão. Eu preciso cuidar da minha própria vida. Cada cristão precisa cuidar do seu próprio altar. Eu me converti, irmão, ouvindo a minha sogra falar o tempo todo, ela já era crente. A salvação individual. A salvação individual. Ela falava tipo assim: eu já te ensinei o caminho, se você escolher outro, o problema é teu. Eu estou indo para o céu, se você quiser ir para o inferno, é a tua cara. Salvação individual. O que isso quer dizer? Que cada um é responsável pelo seu próprio altar. Isso é maravilhoso, porque ninguém pode impedir você de acender a lenha. Você pode estar na presença de Deus na hora que você quiser. Aleluia. Mas isso também é perigoso para quem é acostumado a andar na rabeira dos outros. A minha mulher vai para a igreja, minha mãe orou por mim a vida toda, eu vou lá quando apareço, quando der, eu vou fazendo aí. Deus entende. Deus entende quem pega a cinza, remove do altar, pega a lenha nova, coloca no altar e vê o fogo sendo renovado. Isso que Deus entende. Porque Ele estabelece princípios, porque Ele tem propósitos. E essa história de Deus entende, Ele entende quem obedece a sua palavra. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são o que? Me amam. João 14. Então nós precisamos ser responsáveis pelo nosso próprio altar. O pastor não é responsável, o líder não é responsável, por isso não. O marido, a esposa não é responsável. Meu marido é o capeta, por isso que o meu fogo está apagado. Mentira. Desculpa eu te decepcionar, mas é mentira. Você é responsável pelo seu próprio altar, e ninguém mais. Porque a ligação nossa espiritual não é aqui, ó, para alguém poder atrapalhar. É aqui, ó. Conexão direta, o véu se rasgou. Nessa época, as pessoas dependiam do sacerdote. Precisava o sacerdote ir lá com a roupa certa, no horário certo,
porque Deus tinha estabelecido dessa maneira. Mas hoje isso não acontece mais. Hoje cada um de nós é responsável pelo seu próprio altar. Então o que eu estou querendo dizer? Nós temos um altar aqui, ó, nos nossos corações. E aí, irmão, tem hora que o coração do crente vai mal. E tem hora que não é o diabo. Tem hora que não é externo. Não é a crise que você está passando. É falta de lenha. É falta de presença. É falta de fervor. É falta de paixão. É falta de fé. Então eu limpo o altar e coloco lenha nova. Essa é a minha função, a minha responsabilidade. Deus vem e traz o fogo. Quem entende isso? Eu limpo o altar, removo a sujeira, mando embora o que não serve mais, coloco lenha nova. Deus vem e manda o fogo. Tem coisas que é Deus que pode fazer, tem outras tantas que sou eu e você. Hernandes Dias Lopes assim: a chama do altar aponta para o fervor espiritual. O Espírito Santo é o fogo de Deus em nós, e precisamos colocar lenha todo dia. Oração, palavra, comunhão. Sem lenha o fogo apaga. Todos os dias, oração, palavra e comunhão. Atos 2, irmão, quando a gente vai ver a igreja, quando ela nasce, eles faziam o quê? Se reuniam todos os dias, partiam os pães, viviam em comunhão, respeitavam a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos, a palavra de Deus, e eles multiplicavam e cresciam, e as pessoas eram salvas, elas eram curadas, elas eram libertas, e acrescentava o Senhor todos os dias aqueles que deviam ser salvos. O que nós precisamos, irmão? Escuta o que eu vou te falar. Como igreja, a presença de Deus. O que nós precisamos? Palavra. O que nós precisamos? Oração. O que nós precisamos? Partir o pão, comunhão, relacionamento. O que nós precisamos? De amor. Nós precisamos é disso, irmão. Porque o fogo, o restante quem faz é o Espírito Santo de Deus. Na nossa vida e na nossa igreja. O poder dele manifesta quando o fogo está aceso. Eu quero orar por você, irmão. Quero orar com você, para que no seu interior, esse fogo seja aceso de uma maneira intensa novamente. Vamos ficar de pé, irmão? Eu quero orar com você. Versículo 13 diz assim, ó: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Eu quero fazer algo diferente aqui com você agora. Ao invés de chamar você para vir aqui na frente, eu quero ajudar você, porque eu sei que muitos não teriam coragem de vir aqui na frente. Então, nós vamos fazer grupos de 4 pessoas, 4. E nós vamos orar uns pelos outros. Por quê? Se um dos 4 tiver com a chama acesa, eu quero crer que alguém vai estar, amém? Vai acender o outro também, em nome de Jesus. Então se juntem aí de 4 em 4 pessoas. Nós vamos agora orar. Nós vamos colocar lenha. Na sua oração, olha só aqui para mim, por favor. Na sua oração, comece na ordem correta. Senhor, remove as cinzas. Pai, eu quero abrir mão disso. Vocês são todos pastores. Sai daqui, ó, e vai orar com o povo aí, em nome de Jesus. Não junta 4 pastores aí não. Já tem fogo demais aí, vamos acender aí. Remove as cinzas. Ó, você vai orar assim: remove a minha, Senhor. Remove a do meu irmão também. Porque nós queremos colocar lenha nova hoje nesse altar. Se sobrar um, irmão, faz de 5.
Não tem nada profético sobre o 4 não, tá? Pode juntar aí, junta aí. Estou esperando o povo juntar. Amém. Nós vamos começar orando. Entenda isso. Primeiro para abrir mão. Primeiro para remover a cinza. Primeiro para retirar aquilo que não serve mais. Senhor, nos ajuda, abre os nossos olhos, nos ensina a jogar fora o lixo, a tirar fora aquilo que não presta mais. Comece a orar nessa direção, por favor. Ore sobre a sua vida, ore sobre a sua família e depois ore sobre esse irmão que está aí com você. E no momento que você estiver orando pelo outro, você também vai estar orando pela igreja viva como um todo. Isso, erga a sua voz agora, irmão. Erga a sua voz e não cesse de orar nessa direção, para que haja cura interior, de dentro para fora. Para que todo trauma, para que todo medo, para que todo vício, para que toda sujeira, para que todo pecado, tudo isso seja removido, para que toda religiosidade, tudo que tem sido um bloqueio, tudo que tem sido um impedimento, para que essa chama venha a arder, que tudo isso seja retirado, removido desse altar interior dos nossos corações, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós renunciamos, abrimos mão, confiamos no Senhor. Então tudo que for impedimento, que seja destruído em nome de Jesus.